Oi, gente! Bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal Faz Crochê. Aqui é a Jana e na videoaula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma bolsa porta-celular em crochê, super fácil, prática de fazer. Ela tem divisórias internas para colocar o celular, cartão, dinheiro. É muito útil essa bolsinha. Ela é inspirada em 3 modelos que eu já postei aqui no canal. Vou deixar também o link aqui embaixo, caso vocês tenham interesse em aprender. E se você gostar dessa videoaula, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com alguém que tem interesse em aprender crochê, em aprender modelos de bolsas diferentes. Então vamos lá começar a fazer a nossa peça de hoje. E para fazer essa peça, eu vou usar 250 gramas de fio de poliéster 4 milímetros entre a bolsa e a alça, tá? Agulha 4,5, tesoura, isqueiro, pode ser botão de imã, botão de garrinha, aqueles de fecho, ou botão de pressão. Você escolhe qual tipo de botão. Tem gente que tem receio de colocar cartão, celular com botão de imã, então fica a seu critério escolher qual tipo de botão você vai colocar nessa peça. Outro detalhe é que esse fio de poliéster 4 milímetros ele é muito similar com o de 3 milímetros, não achei tanta diferença. Então você também pode usar o náutico de 3 milímetros, tanto o poliéster quanto o de polipropileno. Ou barbante também, número 4, 6, 8, que também vai dar certo. Então a gente vai começar fazendo correntes, faz esse primeiro nó inicial, e a partir dele eu vou fazer um total de 14 correntes. Pronto, terminei as 14 correntes, agora a medida vai ficar com 9 centímetros, e aí você pode usar o seu celular para se basear nessa largura, ó, esse vai ser o fundo da nossa bolsa. Então, eu usei a medida desse celular, mas você pode fazer mais larga ou mais estreita, fica a seu critério. Agora, a gente vai fazer o contorno em pontos baixos, ó. Então, a gente vai pular a primeira correntinha inicial, vai na segunda, e a gente vai fazer pontos baixos. Só pontos baixos até a gente chegar lá na outra ponta da corrente. Pronto, chegamos nesse último ponto, ó. Nesse último ponto, a gente vai fazer mais 2 pontos baixos dentro desse último ponto. Ó, a gente terminou com um ponto baixo, agora a gente vai fazer mais 2, que é pra gente poder contornar essa lateral, ó. 2 pontos baixos, ficamos com um total de 3 nesse último ponto. E aí dá continuidade, fazendo um ponto baixo dentro de cada um desses pontos de base, até a gente voltar lá para o início. Já aproveita para esconder a ponta desse fio, ó, vai escondendo ele por dentro desses pontos. E aí chegamos no início da carreira. Nesse último ponto também, a gente vai fazer mais 2 pontos baixos para igualar 3 pontos, igual lá na outra lateral. Então, a gente faz mais 2 pontos baixos dentro desse último ponto. E aí, vai ser o fundo da nossa bolsa, ó. Tô medindo pelo celular para ver mais ou menos quanto é que vai ficar. Não vai ficar tão apertado, como vocês podem ver. E agora, a gente vai fazer a finalização. Então, puxa essa laçada final, vai no primeiro ponto da gente começou a carreira, passa a agulha e puxa essa laçada, ó. Puxa o fio para diminuir, para ela não ficar tão grande, ó. Agora, a gente vai passar a agulha pelo meio das perninhas dessa laçada,
Vai, pega o nozinho que estava lá atrás, passa na agulha e puxa uma laçada final por dentro dela. E aí a gente faz uma corrente. Agora a gente, na sequência, vai no ponto seguinte, passando a agulha pelo meio, ó, do ponto de base, e a gente vai fazer pontos baixos. Só pontos baixos. A gente circula toda essa peça só fazendo pontos baixos, igual vocês estão vendo aí no vídeo, passando a agulha pelo meio de cada um desses pontos de base, pegando uma das perninhas. E para quem já tem um pouco de experiência no crochê e não gosta desse tipo de finalização, você pode seguir aquela outra finalização com ponto baixíssimo. Finaliza a carreira com ponto baixíssimo, sobe uma corrente e aí vai seguindo essa sequência fazendo pontos baixos também. Pronto, ó, chegando no final da carreira, a gente vai no primeiro ponto, sempre no primeiro ponto, não é nesse ponto de baixo, tá? Esse ponto de baixo é o corpo do ponto, a gente vai no ponto de cima. Se você preferir, coloca um marcador sempre que você começar uma carreira nova. Coloca um marcador no primeiro ponto, assim ele vai te guiar para saber onde fazer o fechamento. E aí a gente puxou essa laçada, ó, igual a gente fez anteriormente. Agora a gente vai passar a agulha pelo meio dessas duas perninhas aí, ó, do fio que a gente puxou e pega o lacinho que tá lá atrás, passando a agulha também. Agora puxa uma laçada final por dentro delas e aí a gente faz uma corrente. Na sequência, vai no ponto seguinte, faz outro ponto baixo, passando a agulha pelo meio, pegando apenas uma das perninhas de cada um desses pontos de base. Esse vai ser o padrão dessa peça. Essa é a segunda carreira. A gente vai seguindo essa sequência, sempre trabalhando, passando a agulha pelo meio do ponto de base, pegando apenas uma das perninhas. E aí a gente vai subindo a peça, tá? E aí ela vai ficando assim, dessa forma, ó. Esse é o bolso interno, a parte de dentro da nossa peça. E aí eu vou fazer um total de 17 carreiras. Como eu falei, essa é a segunda. A gente só vai seguir esse mesmo padrão de ponto e na parte do fechamento é da mesma forma que a gente acabou de fazer. Sempre vai ser esse mesmo fechamento e a gente vai seguindo esse mesmo ponto. Nessa base, a gente tem um total de 27 pontos, então a gente vai seguindo esse mesmo padrão até completar 17 carreiras. Vou adiantar o vídeo e volto para a gente dar continuidade. Pronto, terminadas as 17 carreiras, se você quiser, você pode aumentar também, ó. Só continuar seguindo essa mesma sequência, mas eu fiz apenas 17, agora a gente vai cortar o fio para fazer a finalização.
Então, aí, puxa essa última laçada, ó, final. E agora a gente vai simular uma correntinha para fazer aí esse fechamento. Então, aí a gente vai no primeiro ponto, ó, passa a agulha, puxa esse fio, vai pela parte de dentro da peça, passa a agulha nesse primeiro ponto, ó, bem pelo meio e puxa esse fio. E aí, conforme vocês podem ver, a gente fez como se fosse uma correntinha aí final, para ficar o acabamento bem bonito. Agora, a gente vai fazer a finalização pela parte de dentro, vai escondendo a ponta desse fio por dentro desses pontos. Depois, corta a ponta e queima. E finalizamos a primeira parte da nossa peça, o bolso interno. Agora eu vou tirar a medida, ó. Vai ficar com 16,5 cm de altura por 10 centímetros de largura. Agora a gente vai para a segunda parte, que é o bolso externo. Então, a gente vira a nossa peça, a gente vai lá na base e a gente vai trabalhar passando agulha nessas correntinhas aí da base, ó. Então, a gente passa a agulha, pega uma laçada, faz uma corrente, e aí a gente vai fazer pontos baixos, ó, trabalhando em cada uma dessas perninhas de base, ó, fazendo pontos baixos, só pontos baixos. E já aproveita, vai escondendo a ponta desse fio por baixo desses pontos. Então, aí a gente circula toda essa base. E seguindo a mesma sugestão que eu falei anteriormente, coloca um marcador nesse primeiro ponto para você não se perder na hora que a gente vai fazer o fechamento. A gente vai fazer o mesmo fechamento que estava fazendo antes. Então, coloca um marcador nesse primeiro ponto. Ó, nessa correntinha de cima, tá? Não é na correntinha de baixo. A de baixo é o corpo do ponto. E aí, você continua seguindo essa sequência de pontos baixos até a gente chegar nesse finalzinho para a gente fazer o fechamento. E finalizamos essa carreira, então a gente puxa essa laçada final, vai no primeiro ponto onde está o marcador, passa essa laçada, ó. A gente vai repetir o mesmo processo de antes, tá? Passa a agulha pelo meio da perninha dessa laçada, pega o laço lá atrás, passa na agulha. Puxa uma laçada final por dentro delas. E aí, sobe uma corrente. Essa é a segunda carreira, a gente vai continuar seguindo essa mesma sequência de pontos baixos, passando a agulha pelo meio de cada um dos pontos de base. E aí, a gente vai fazer só pontos baixos também. Já coloca o marcador no primeiro ponto, para você não se perder na hora de fazer o fechamento. E aí, continua seguindo essa sequência, até a gente voltar para a finalização. E chegamos no final da carreira novamente, então a gente vai fazer a mesma finalização. Então, puxa essa laçada final. A gente vai passar a agulha onde está o marcador. Pela parte de dentro da peça, ó, puxa essa última laçada. E agora a gente fez duas carreiras, né, de pontos baixos, trabalhando em cada uma das perninhas do ponto de base. Agora a gente vai começar a fazer o ponto fantasia, ó. Então, faz a finalização. Dessa vez, a finalização a gente passa a agulha por baixo das duas perninhas do ponto de base, ó. E aí, pega uma laçada, faz uma corrente. No ponto seguinte, a gente passa a agulha pelo meio do ponto de base, pegando apenas uma das perninhas do ponto de base. No próximo ponto, a gente faz um ponto baixo normal, ó. Passa a agulha pegando as duas perninhas do ponto de base. Entenderam? Um ponto,
pegando uma das perninhas, outro ponto baixo normal, pegando as duas perninhas de ponto de base. Não esquece de colocar o marcador no primeiro ponto para a gente fazer a finalização depois. Mas esse é o padrão a partir de agora. A gente fez 2 carreiras em pontos baixos, a partir de agora a gente vai seguir esse padrão. É um ponto baixo, pegando uma das perninhas do ponto de base, no ponto seguinte, um ponto baixo normal. E aí vai se formando esse padrão. Então, a gente vai fazer toda essa carreira e volto para fazer a finalização. Pronto, ó, chegando no final da carreira, vai no primeiro ponto onde estava o marcador, pega a laçada final, puxa, depois a gente passa a agulha por baixo dessa laçada, dessa vez passando por baixo das duas perninhas a partir de agora, tá? Ó, passa a agulha por baixo e pega a laçada que estava lá atrás. Põe na agulha, puxa uma laçada final. Puxada essa laçada, a gente faz uma corrente. E aí vai no ponto seguinte, passa a agulha pelo meio, pegando apenas uma das perninhas, faz um ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto baixo normal. No próximo, um ponto baixo pegando apenas uma das perninhas. E aí a gente vai repetindo esse padrão. Essa é a segunda carreira seguindo esse ponto fantasia. A finalização vai ser da mesma forma que eu fiz agora, e eu vou fazer um total de 16 carreiras. Essa é a segunda, a gente vai fazer um total de 16, seguindo esse padrão de ponto fantasia. Eu vou adiantar o vídeo, porque a partir de agora é só repetição, e volto para a gente finalizar a nossa peça. Pronto, gente. Na medida que a peça foi subindo, ó, eu dobrei essa parte interna para facilitar o manuseio da agulha, para ficar mais fácil de fazer esses pontos. Agora a gente vai fazer a finalização e eu vou finalizar essa última carreira com um ponto baixíssimo, ó. Vai no primeiro ponto, faz um ponto baixíssimo. No ponto seguinte, eu faço um ponto baixo, ó. Agora a gente vira a peça para a parte interna e a gente vai começar a trabalhar assim. Então, nesse primeiro ponto, eu faço um ponto baixo. No ponto seguinte, eu vou fazer um ponto baixo pegando uma das perninhas do ponto, ó. Essa perninha da parte de dentro da peça. Então, a gente passa a agulha dessa forma, ó, pegando apenas a perninha interna da peça, faz um ponto baixo. No ponto seguinte, e aí vai sobrar a perninha externa da peça. No ponto seguinte, eu faço um ponto baixo normal, pegando as duas perninhas do ponto de base. Na sequência, pego apenas uma das perninhas do ponto, ó, dessa forma. E aí, a gente vai seguindo esse padrão até completar 13 pontos de base. Essa vai ser a largura da tampa dessa bolsa.
Pronto, terminados os 13 pontos de base, a gente vira a peça. Eu não vou fazer uma correntinha no final, porque eu quero que essa lateral ela fique bem reta, então não vou fazer correntinha. Já começo a segunda carreira com um ponto baixo normal. Na sequência, um ponto baixo pegando apenas uma das perninhas do ponto de base, ó. Passa a agulha pelo meio do ponto dessa vez, igual eu tô mostrando para vocês no vídeo. A sequência da tampa é a mesma sequência do corpo. A diferença é que a gente vai trabalhar com carreiras de vai e vem, não vai ficar circulando. Então, por isso que tem uma diferença quando a gente trabalha na parte de fora da tampa e na parte de dentro da tampa. Mas a sequência do padrão é o mesmo, é um ponto baixo normal e um ponto baixo pegando apenas uma das perninhas de ponto de base. Chegando no final da carreira, não faz corrente, vira a peça, já começa a sequência fazendo ponto baixo. É bem simples esse padrão. Então aí não tem erro, se você não tiver entendido qualquer detalhe, volta o vídeo, assiste mais uma vez que eu tenho certeza que você vai conseguir. Finalizamos essa segunda carreira, chegando no final, vira a peça, continua com ponto baixo, não faz corrente, como eu disse anteriormente, ó. Já dá início na carreira com ponto baixo. Aí na parte de dentro, como eu falei, a gente vai pegar uma das perninhas, só que a perninha interna, ó, passa a agulha de baixo para cima. E aí faz o ponto baixo. A única diferença é essa, da parte interna e da parte externa da tampa. A parte de dentro a gente passa a agulha, pegando a perninha interna, passa a agulha de baixo para cima. E na parte de fora a gente passa a agulha de cima para baixo. Então, esse é o padrão dessa tampa. A gente deu início agora à terceira carreira. Eu vou fazer um total de 14 carreiras, só seguindo esse padrão. Não esquece que no final de cada carreira não tem corrente, para ficar bem retinha a lateral dessa tampa. Mas se você quiser fazer, a corrente também fica à sua escolha. Então, como eu disse, são 14 carreiras. Eu vou adiantar e volto para a gente fazer a finalização. E pronto, tampa finalizada. Então, agora vamos fazer o acabamento, mas antes vou tirar a medida dela. Ela vai ficar com 12 centímetros de altura. Então, aí você estiver usando outro tipo de fio, se baseia por essas medidas. Então, a gente corta a ponta do fio, pega essa ponta, passa por dentro dessa última laçada. E aí, a gente puxa, ó, para esconder bem esse ponto aí final. Então, pega uma agulha mais fina, uma 3,5, e a gente vai puxar esse fio por dentro desses pontos para esconder. Depois a gente vai queimar, cortar e queimar a pontinha para fazer o acabamento final. E agora a gente vai para a parte do botão. Como eu falei no início, você pode usar o botão de imã, que é esse que costura com o nylon, ou o fecho de garrinha, que ela é bem simples de colocar. A gente abre essa garrinha aí na parte de cima, encaixa na tampa. E a parte de baixo, ela tem 3 garrinhas ou são 4, e a gente encaixa na parte de baixo e por dentro da peça fecha as garrinhas. É bem simples de colocar esse botão. Ou você pode colocar outro tipo de botão que você tiver em casa, da sua escolha. Esse é um modelo bem versátil, então combina com outros tipos de botão também. Não precisa ser necessariamente esse fecho de garrinha ou botão de imã, pode ser também de tic-tac. Enfim, fica a sua escolha.
E finalmente vamos para a última parte, que é a alça dessa bolsa. Então vou usar 2 argolas mosquetões de 3 centímetros. Passa a agulha por dentro da argola, faz esse primeiro nozinho, depois faz um ponto baixo. E agora a gente vai começar a fazer o ponto fantasia da alça, ó, a gente vai trabalhar nesse lacinho aí do lado, igual eu tô mostrando para vocês. Passa a agulha por dentro desse lacinho, dessa laçadinha lateral do ponto de base, ó. E aí a gente fica com 2 laçadas na agulha. Passa mais uma laçada por dentro delas duas, ó. Vira a peça para o outro lado, igual eu tô mostrando para vocês. Passa a agulha por dentro dessas 2 laçadinhas laterais, ó. Esse tipo de alça eu já ensinei aqui no canal, vou deixar também um link aqui embaixo, que eu usei outro tipo de fio. Caso você tenha dificuldade de entender mais ou menos como é que faz com esse fio, vou deixar o link dessa aula também. Então aí a gente ficou com 3 laçadinhas na agulha, passa uma laçadinha e tira 2, apenas 2, e continua com 2 laçadas na agulha. A gente vai passar mais outra laçada, ó, por dentro da agulha, tirou as 2. Aí vira a peça para o outro lado, passa a agulha novamente nessas 2 laçadas laterais, ó. Puxa o fio, tira 2 laçadas, fica com 2 laçadas na agulha. Passa mais uma laçada por dentro delas 2. Vira novamente, ó. E aí a gente vai seguindo esse padrão, sempre virando a peça de um lado para o outro. É bem simples essa alça, mas eu também vou deixar aqui embaixo o link de outra aula, onde eu ensinei a fazer com outro tipo de fio. Para essa minha alça, eu fiz mais ou menos 1,20 m, mas você pode fazer ela maior ou menor, fica a seu critério. Então, eu vou adiantar o vídeo e volto para a gente fazer a finalização. Pronto, ó, finaliza esse último ponto da alça. A gente vai ficar com 2 laçadinhas na agulha, então tira a agulha, a gente vai trabalhar na primeira laçada, passa por dentro da argola, puxa o fio, faz uma corrente. Vai na segunda laçada, passa também novamente por dentro da argola, puxa e faz outra corrente, para prender bem aí. Agora a gente corta esse fio e a gente vai passa a ponta do fio por dentro dessa última laçada. Depois a gente vai escondendo esse fio por dentro desses pontos, para ele ficar bem seguro na peça primeiro, e aí depois a gente corta e faz o acabamento. Depois faz a mesma coisa do outro lado também da alça, tá? Faz o acabamento lá com o fio que sobrou. E por último, é só encaixar a alça e está pronta a nossa bolsa carteira porta-celular. Espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrita. Deixa seu like também, deixa um comentário aqui falando o que você achou dessa aula, porque isso é muito importante para mim e me motiva bastante a continuar criando conteúdos aqui para o canal. Também compartilhe esse vídeo, que dessa forma você contribui com o meu trabalho e traz mais pessoas aqui para o nosso canal para se juntar à nossa comunidade. Então é isso, gente, e nós nos vemos na próxima videoaula. Tchau, tchau.